Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos então iniciando mais um Professor Adriano Entrevista. E hoje, num formato um pouco diferente, né, do nosso habitual. Porque hoje nós vamos abrir espaços para que os nossos telespectadores nos enviem suas perguntas, nos enviem suas dúvidas, nos enviem seus questionamentos, para que assim possamos também responder, né, sanar as dúvidas dos nossos queridos telespectadores que ouvem as nossas entrevistas, que ouvem a nossa programação. E de imediato, então, dado ao curto espaço de tempo, nós vamos já buscar o nosso primeiro telespectador que nos enviou, né, um vídeo, né, sabendo, informando, né, quando vocês querem mandar um vídeo para solucionar uma pergunta, uma dúvida, por favor, filmem na horizontal, com o celularzinho na horizontal, para que a imagem fique bem enquadrada e a gente possa transmitir aqui para vocês, ok? Então vamos ver aqui o nosso primeiro entrevistado, ele vem, olha só, da terra do nunca, o nosso amigo Peter Pan. Por favor, Peter Pan, queira expor aí a sua dúvida. Por favor, faça a pergunta. Olá, professor Adriano. Você falou, o Sartre, nos seus vídeos lá, ele afirmava que o ser humano tem a liberdade como um castigo. Por quê? Não entendi. Muito bem, Peter Pan, olha só, como é que nós poderíamos responder essa sua pergunta? Quando Sartre ele trata da questão do castigo, a liberdade como castigo, na verdade, o que ele está se referindo? Ele está se referindo ao fato de que o ser humano ainda não sabe lidar muito bem com a liberdade. A liberdade ela assume um peso grande para o ser humano. Quando ele começa a assumir as responsabilidades, assumir que ele tem que decidir, ter que escolher, ter que optar, isso acaba colocando o ser humano dentro de uma perspectiva de dúvida, e a liberdade acaba angustiando o ser humano. Tá? Então, a liberdade para Sartre ela acaba causando uma grande angústia, e é isso que ele vai tratar, é isso que ele vai querer se referir quando ele fala que a liberdade ela assume uma perspectiva de castigo para o ser humano. Tá? Ou seja, Sartre ele vai dizer o seguinte: o que eu sou, o que cada um de nós é, depende de nós, porque nós somos livres para escolher. Tá? O que eu sou, a minha constituição não depende dos outros. Tá? O Sartre vai dizer, ao nascermos, nós nascemos com uma condição apenas, a condição de sermos livres. Liberdade, ela não pode ser negada, a liberdade ela não pode ser abandonada, a liberdade ela não pode ser suprimida. Nós somos livres e pronto, nós não temos outra perspectiva. A liberdade ela nos acompanha. Okay? Eu posso deixar de ser qualquer coisa, menos deixar de ser livre. Eu não consigo renunciar, eu não posso renunciar à minha liberdade do ponto de vista racional. Tá? Eu posso renunciar a tudo, inclusive deixar de viver, inclusive viver, eu posso renunciar à minha vida, mas eu não consigo renunciar à minha liberdade. A minha liberdade ela é uma condição. Tá? A liberdade é uma condição. Aí o Sartre ele vai relacionar com o conceito de má fé. Muitas vezes as pessoas não sabem lidar com a sua liberdade, tá? Ela assume um peso tal na vida dessa pessoa que a pessoa acaba agindo de má fé. O que é agir de má fé? Acaba responsabilizando os outros ou culpando os outros pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Tá? Ah, não, eu não vou fazer isso porque a minha religião não permite, eu não vou fazer isso porque fulano de tal disse que não é para fazer. Sartre vai dizer, isso não existe. Na perspectiva racional, você é livre, você escolhe, a liberdade é uma condição sua, ok? Então, o Peter Pan é mais ou menos isso, tá? Que quando se fala em castigo, na verdade, o Sartre está se referindo a esse peso, essa angústia que a liberdade causa ao ser humano. Ele não sabe lidar muito bem com essa sua perspectiva de liberdade, ok? Então era mais ou menos isso. Perfeito? Certo? A nossa segunda pergunta, vamos ver a nossa segunda pergunta. Olha, vem da França. Muito bem, a nossa segunda pergunta ela vem da França. E quem nos manda é, olha que saudade, a Cinderela. Olha só, a Cinderela lá dos castelos da França, lá naquela vida com seu príncipe, depois que encontrou o sapatinho dela, né? Então ela vai nos enviar uma pergunta. Vamos ver a pergunta da Cinderela, por favor.
Professor Adriano, o amor líquido de Bauman, ele se relaciona com a perspectiva de amor do Mohan? Tchau, sim. Desde já, muito obrigado, Cinderela, pela pergunta. Você ficou muito bem de Chanel, hein? Ó, muito rejuvenesceu, você parece uma menininha, né? Muito bem. Olha só, a Cinderela, então, ela nos questiona sobre a relação que possa existir entre o conceito de amor líquido lá que o Bauman trabalha e a perspectiva que o Morin trabalha o conceito de amor. Morin que é o teórico da complexidade, né? Então, olha só, quando o Bauman ele fala do amor líquido ou a perspectiva do amor na pós-verdade para o Bauman, ele vai dizer que o amor, assim como tudo aquilo que era sólido, né, na modernidade, as regras, os valores, tá? Na pós-modernidade ele acaba se diluindo, ele acaba assumindo outras perspectivas. Então o amor hoje, para o Bauman, ele não assume aquele caráter, não é mais um conceito carregado de significado como ele era. O amor hoje ele passa a ser quase que banalizado. O conceito amor ele passa a ser empregado no nosso contexto cotidiano, tá? Se antes o amor era algo, a utilização da palavra amor, do conceito amor, ela era restrita a alguns rituais, a algumas situações bem específicas, onde denotava realmente um sentimento assim nas relações humanas, né? Um sentimento muito aprofundado, muito de muita intimidade, de muito. Hoje em dia não. Hoje em dia a palavra amor, o eu te amo, ele acaba sendo utilizado de maneira corriqueira, tá? As pessoas dizem eu te amo para tudo e para qualquer coisa, muitas vezes. Tá? Para o bichinho de estimação até o relógio que usa. Tá? Tudo eu amo. Então, ocorre um esvaziamento do conceito de amor. O Morreu ele trabalha numa outra perspectiva. Tá? E no livro que ele escreve, um dos últimos livros que ele escreve, Edviges, né, que ele escreve um livro Os Inseparáveis, né? Edviges, Os Inseparáveis. Edviges é a mulher dele, que acaba falecendo quando ele está ali com 90 anos de idade. O Edgar Moura ele perde a esposa, vitimada por 4 cânceres diferentes, né, que acometem ela. Então ele escreve toda aquela relação de amor realmente que ele viveu com a esposa, tá? E ele faz uma construção, ele consegue ter uma percepção bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: a morte era algo que estava ali, ela era visível, né? Ela era quase que palpável, tá? Mas aquele sentimento ele conseguiu trabalhar aquilo. O que ele percebe? Que muitas vezes as pessoas hoje não se dão o direito de viver em uma relação assim, de entrega, de amor verdadeiro, porque temem a morte. Tá? A morte é uma perda, né? Eles percebem apenas a morte como uma perda. Então, esse envolvimento no momento da perda vai causar uma dor muito grande, uma dor, né? Um sentimento de vazio existencial quase, né? Então as pessoas acabam correndo esse certo distanciamento, né? Lembrando que o Morin ele trabalha o conceito de complexidade, né? Ele fala que o grande problema da pós-modernidade, tá? Diferentemente do Zygmunt Bauman, que vai dizer que o problema da pós-modernidade é essa dissolução, é essa liquidez, tá? O Morin ele vai dizer que o problema da pós-modernidade é a perda da complexidade dos processos. As pessoas elas buscam muito a simplificação e deixam de perceber que as coisas elas se dão, as coisas elas acontecem, mas por trás delas ou no contexto delas existe um elemento de complexidade muito grande, tá? A morte se busca simplificar por demasiado ela, mas a morte ela tem uma complexidade que, se analisada do ponto de vista racional, como ela deveria ser analisada, ela não tem nada de mais, tá? É um processo, é algo que tem que acontecer, tá? Então, o Morin ele vai trabalhar essa perspectiva, ele vai acabar relacionando, né, a questão do amor com a questão da morte, ou seja, deixo de vivenciar todo aquele potencial humano que é o potencial de amar por medo dessa perspectiva da morte, tá? Infelizmente é isso. Ok, Cinderela, um grande abraço, tá?
Leve minhas saudações para toda a nobreza, né? Aí, tá bem? Beleza. Vamos lá para a terceira pergunta, então. Quem é que está aqui para nós fazermos Oh, aqui temos um brasileiro. Acho que o brasileiro vai falar. Uau. Então nós vamos lá para o sertão de Pernambuco, tá? Falar com o neto do Lampião. Olha só quem veio nos visitar, quem é nosso áudio, né? Quem nos presta audiência lá no sertão de Pernambuco, né? O neto do Lampião, né? O Lamparina. Por favor, Lamparina, faça a sua pergunta aí. Ó, gente, sou Adriano, tudo bem com você? Tava olhando lá tuas aulinhas no YouTube, percebi que tu falar uma coisa me deixou muito triste, da eutanásia, porque o meu voinho, ele praticou muita eutanásia por aí, ele abreviou muito a vida de muito cabra da peste. E eu queria saber então, sou Adriano, se abreviar a vida é tão antiético assim, por que a distanásia não é errada? Poxa, por que prolongar a vida por demasiadamente não é errada, hein, professor Adriano? E, e que negócio é esse de morte democrática? Me fala aí, homem. Muito bem, Lamparina. Olha só. Então aqui temos que ter né, vamos estabelecer uma adequação aqui, né? Primeiro, que não está dito que a distanásia ela não seja antiética, né? A distanásia ela está ali para ser analisada dentro das suas perspectivas. Eu posso muito bem entender, dentro de uma reflexão, que a distanásia, por não permitir um segmento natural da vida, que ela não tenha um caráter ético. Agora, aí eu tenho que discordar que talvez o teu vovozinho ali não tenha bem praticado a eutanásia. Eu acho que foi uma outra coisinha que ele praticou, mas não convém agora, tá? Esmiuçarmos aqui, tá? Mas, da mesma forma que a eutanásia ela é campo de análise ética, tá? Ela é campo de análise ética, da bioética mais especificamente, ou seja, eu vou analisar essas duas práticas do ponto de vista ético e vou tentar perceber, ou seja, quais são os pós e os contra, né, na relação ser humano, vida, dignidade da vida, e essa perspectiva de manter artificialmente a pessoa viva ou abreviar a vida dessa pessoa quando há possibilidade de uma manutenção, uma perspectiva, mesmo que pequena, de melhor lá na frente, né? Como é que se dá isso? Tá? Então, tanto distanásia como eutanásia não se está dando receita aqui pronta. Uma é ética, a outra é antiética. Estamos dizendo que as duas perspectivas, ou para as duas perspectivas cabem uma análise ética, uma reflexão crítica, criteriosa para se chegar, né, a um consenso sobre isso. E na complementariedade da sua pergunta, né, a questão da democracia da morte ou da morte democrática, né, que eu havia abordado numa aula anterior ali, veja só, a morte, ela deveria, ou ela, teoricamente, ela serviria para dizer que todos, independente da cor, da condição financeira, da religião, todos, ao fim, se igualam. O destino é o mesmo para todos. Porém, o que nós vemos é que esse momento, que deveria ser um momento de maior democracia, talvez, da condição humana, ele se mostra ali mesmo não democrático. Por quê? Porque eu tenho pessoas muito mais vulneráveis para uma morte precoce, né? Ou seja, eu posso dizer que a vida daquelas pessoas, daqueles civis, né, que morrem por conflitos entre nações, né? Eu posso dizer que a vida daquelas pessoas dos bairros mais pobres, por exemplo, que está ocorrendo agora no Brasil com a pandemia, né? Que estão mais distante
de recursos, né, ou que não tem, que não tem condição de acessar um recurso de maior qualidade no sentido da saúde, acabam morrendo, né, por falta de respiradores, por falta, ou seja, quando a condição financeira, a condição racial, a condição religiosa implica numa abreviação da vida dessas pessoas, nós estamos dizendo aqui que a morte ela deixa de ser democrática. Porque eu estou dizendo que tem pessoas que têm mais direito de viver do que as outras, quando eu deveria racionalmente perceber que a vida ela tem que ser um direito universal para todos, absolutamente todos, tá? Todos têm o direito à vida. Ninguém tem o direito de abreviar a vida de ninguém ou de antecipar a morte de alguém. Ninguém tem esse direito, tá? Porque estamos tratando de dignidade e quando se fala de dignidade, nós não podemos dar valor à vida. Ah, essa vida vale mais que aquela. Porque o que tem dignidade não tem valor. O que tem valor carece de dignidade. Tá? Eu posso comprar um animal de estimação, porque eu não estou comprando algo com dignidade. Estou comprando algo que tem valor. Agora, a vida humana, ela não pode ser valorada, porque dentro de tudo que existe no mundo é o que tem dignidade. É o único ser, somos os únicos seres com dignidade. Porém, tratamos os outros muitas vezes como se não fossem seres de dignidade, né? Então, quando eu não consigo perceber que existe uma falácia gigantesca, quando eu digo que não tem problema, por exemplo, a questão do coronavírus, porque ele mata apenas as pessoas de idade, eu estou com um problema sério aqui. Além de linguístico, de uma falácia linguística, nós estamos aqui com um problema ético, tá? Porque eu estou dizendo que a vida deles vale menos do que a minha. Por que quesito? Idade. Então é complexo isso, tá? Então espero ter podido, né, ou conseguido responder a sua pergunta também aí, senhor Lamparina, tá? Um grande abraço aos seus familiares, fiquem bem, ok? Tudo bom. Vamos para onde agora? Agora nós vamos para Maryland, Estados Unidos. Maryland, Estados Unidos, e lá quem vai nos mandar a pergunta. Olha que honra! A Bruxa de Blair, por favor, Bruxa de Blair, vamos. Né, quanto tempo não nos víamos pelas terras do cinema, né? Por favor, queira questionar aí, queira nos perguntar qual a dúvida que vos aflige. Oi, professor Adriano. Na sua videoaula, você falou do Foucault e dos agentes de padrão de comportamento. Esses agentes, eles determinam o que é certo e o que é errado. Isso acontece também na compreensão de morte das pessoas. Obrigado. Muito bem colocada a pergunta da Bruxa de Blair, né? Por falar nisso, anda se cuidando, né? Usando os creminhos aí, Bruxa de Blair, né? Muito bem. Olha só, então o que ela nos questionou foi o seguinte, veja só, a maneira como a conceituação de morte que nós temos hoje, a ideia de morte que nós temos hoje, tem a ver com aquele processo que o Foucault ele vai atribuir dos agentes responsáveis pela padronização dos comportamentos? Respondendo por uma perspectiva do Foucault, sim. Entendemos a morte, muitas vezes, como aqueles que detêm o poder macro e micro, tá? Os poderes que nos rodeiam, os poderes que nos cercam, nos dão a entender. E nós acabamos repercutindo isso, acabamos rediscutindo isso. Quer dizer, rediscutindo não, acabamos replicando apenas. Tá? Então, a conceituação de morte que nós temos hoje, o entendimento que nós temos acerca da morte hoje, ela passa, sim, por essa padronização que se dá. Por isso que muitas vezes, né, aquilo que eu usei no exemplo anterior, se falam certos absurdos e as pessoas não se dão conta de que aquilo é um absurdo. Aquilo só passa a ser absurdo quando é questionado, tá? E vou repetir aqui, me desculpem, tá? Quando eu digo que
Não tem problema, porque vão morrer apenas os idosos e as pessoas que têm doenças pré-existentes, como diabetes, como pessoas cardíacas, não tem problema. Num primeiro momento, a sociedade, é verdade, então não é tão ruim assim esse vírus, né? Porque são só essas pessoas, lá. Ou seja, se normaliza o discurso, porque parte de uma instância de poder, coloca o discurso e aquilo é aceito. Ou seja, quando você começa a colocar em discussão é que as pessoas se dão conta, ou seja, opa, o que eu estava aceitando aquela ideia, como é que eu... Entende? Por quê? Porque existe uma hierarquização de poderes, tá? E esses acabam determinando os padrões de comportamento, aquilo que é naturalmente aceito, aquilo que é aceitável no meio social. Então, a perspectiva de morte, sim, podemos dizer com toda certeza que ela é resultante dessa padronização que acontece, né? Por esses agentes socializadores, né? Por esses agentes padronizadores. Ok? Espero que tenha respondido. Cara, Bruxinha de Blair, tá? Até mais ver. E já vamos, né, para a nossa quinta e última pergunta, porque o tempo ele voa, né? O tempo voa aqui, tá? Então vamos lá para a nossa quinta e última pergunta. E ele vem da... Olha só, hoje está internacional esse programa. Vem lá da Romênia. Isso, vem da Romênia. E quem vai nos falar agora, por favor, muito, né? Quem vai nos questionar agora é o Conde Drácula. Conde Drácula, por favor, Conde Drácula, queira manifestar a sua indagação. Professor Adriano, qual a relação entre a falsa liberação da sexualidade abordada por Marcuse e a teoria da pornografia da morte tratada por Arias? E como o capitalismo se apropria da morte e dos seus rituais? Muito bem, então vejam só o que o Conde, né, está nos questionando aí, é algo, de certo modo, complexo, né? A relação entre a falsa ideia de liberação da sexualidade, que o Marcuse vai falar, que a sociedade capitalista nos apresenta, né? E da pornografia da morte, que é um conceito trabalhado pelo Arias, né? Então vamos tentar relacionar isso, vamos ver até que ponto a gente consegue relacionar isso. Então vejam só, quando o Marcuse ele vai falar da falsa liberação sexual, né, ele está pegando isso no seguinte contexto, ou seja, para aumentar a produção, tá? Para aumentar a produção, a sociedade industrial, capitalista, ela percebeu que precisava limitar ou deixar o ser humano mais focado na produção. Então, se limitou a perspectiva da sexualidade ou a liberação da sexualidade para o indivíduo. Tá? De alguma maneira se estabeleceu padrões de repressão sexual. Tá? Ao mesmo tempo que o capitalismo ele estabelece a repressão disso que é algo natural, Marcuse vai dizer, e que revela ou que guarda em si a realização humana, essa questão da sexualidade, ao mesmo tempo que o capitalismo ele faz isso, ele percebe que aquela repressão toda que ocorreu, aqueles desejos reprimidos todos, eles podem se transformar em fonte de lucro, em nicho de mercado. Então, acontece essa falsa ideia de liberação da sexualidade, ou seja, se começam a vender artigos, filmes, revistas, né, tudo com esse conteúdo mais erotizado, tá? Então você tem uma falsa ideia de liberação de sexualidade. Por quê? Porque, na verdade, para você ter acesso a isso, tem que comprar. E você está fazendo uma válvula de escape, na verdade, daquilo que deveria ser algo natural ao ser humano, ao homem. Essa é a perspectiva do Marcuse quando ele fala da falsa ideia da liberação da sexualidade. E o Arias, quando ele fala da pornografia da morte, ele está dizendo que em determinado momento existia a pornografia da vida, né? Ou seja, quando as crianças estavam distanciadas da origem da vida, ou seja, era feio falar para a criança como ela veio ao mundo, como se deu isso, então se colocava uma certa tarja proibido para menores de 18 anos na origem da vida. Hoje aconteceu o contrário, ou seja,
Hoje essa tarja preta ela está na morte. As crianças elas não têm mais acesso ao entendimento desse processo. Por quê? Assim como aquela falsa ideia de liberação da sexualidade do Marcuse, que é uma orientação, na perspectiva dos autores, que é uma orientação do sistema para que se mantenha o lucro, para que se mantenha a produção, é mais vantajoso que as crianças não pensem na morte ou nessa perspectiva, tá? Que se estabeleça por mecanismo, por questões mercadológicas, que aí tem que se analisar de maneira mais detalhada, né? Não cabe agora estabelecer isso, tá? Mas se acaba agora estabelecendo essa padronização, essa pornografia. É feio falar disso, então se criam questões imaginárias, se criam questões não verídicas, tá? E se tenta passar esse ar de imortalidade, esse ar de eternidade. Então você pode consumir, porque aqui você é eterno, aqui você vai durar para sempre. Então cuide da sua beleza, né? Pode fazer várias cirurgias, pode fazer isso, porque é infinitude, é eternidade, isso não vai ter fim. Então, porque se eu carrego muito a ideia de finitude, muitas vezes eu deixo de me cuidar como eu me cuidaria se inconscientemente mesmo eu não carregasse a ideia de infinitude, tá? Quando eu resolvo gastar, isso aqui é um dos aspectos que podem ser analisados. Quando eu resolvo gastar lá 20 mil reais para cuidar da minha aparência, né? Porque começou a dar uma enrugadinha aqui, uma despencadinha ali, lá, 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 é porque, querendo ou não, eu tenho uma ideia de eternidade guardada em mim. Porque se eu, eu vou gastar 20 mil aqui, mas a minha perspectiva de vida pela média brasileira é de mais 30 anos, pegar esses 20 mil, fazer uma viagem. Não, tá? Porque se tem essa perspectiva dessa pornografia da morte. A morte é feia, a morte ela não pode ser falada, não pode ser comentada. Então, dos dois, o que se pode juntar dos dois autores é que existe um sistema que formula as ideias, né, assim como mencionamos na questão anterior, né, do Foucault, tá, existem ideias que são difundidas e que são aceitas, que são padrões que são incorporados pelos indivíduos e muitas vezes eles não se questionam sobre a veracidade ou a racionalidade desses padrões, eles simplesmente vivenciam, aplicam eles para a vida. Tá? E na continuidade da pergunta então aí do nosso querido amigo Conde, né, ele questiona sobre se o capitalismo ele se apropria da morte e dos rituais, né? Eu acho que isso não é difícil de percebermos, né? Que hoje você consegue perceber muito bem a condição financeira de uma pessoa através do ritual fúnebre que é dedicado a essa pessoa. Talvez nesse momento de pandemia não, né? Aqui, mais ou menos, se normatizou. Mas em situações normais, tá? É óbvio que o sistema capitalismo mercadológico ele se apropriou disso. Como não poderia ser diferente. Tá? Ele se apropriou e você consegue muito bem estabelecer uma distinção dentro dessa perspectiva de poder, tá, econômico, tá, que é o que define categoricamente as pessoas nesse sistema, você consegue identificar através dos rituais, não da morte em si, tá? Não da morte em si, porque isso não tem como, mas dos rituais que a acompanham, né, fica muito bem perceptível isso. Ok? Então agradeço ao Conde, agradeço a todos os participantes, tá? Que veja, o programa hoje falou como o mundo, né? Eu achei fantástico isso. O programa hoje falou como o mundo. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Espero encontrar todos novamente na semana que vem para mais um programa Professor Adriano Entrevista. Até mais e tudo de melhor.